Você já teve aquela sensação incômoda de que a vida que você vive não é realmente a sua? Como se você tivesse seguido um roteiro que alguém escreveu. Seus pais, a sociedade, seu passado, e agora está no meio do caminho, se perguntando: mas e se eu quiser outro destino? Você acorda com o coração acelerado e uma lista infinita de tarefas. Vai ao trabalho, responde mensagens, cumpre obrigações. Tudo parece estar funcionando, mas lá dentro, uma inquietação insiste em crescer. É como se houvesse uma lacuna entre quem você é e quem você se tornou para sobreviver. Uma distância entre a sua essência e a versão funcional que aprendeu a exibir para o mundo. E essa distância, dia após dia, vai drenando sua energia, sua fé, sua criatividade. Talvez você se pegue repetindo padrões que odeia, voltando para relações que ferem, aceitando empregos que não te nutrem, evitando decisões por medo de errar ou de se decepcionar de novo. E talvez você se cobre por isso. Você se chama de fraco, de indeciso, de confuso. Acredita que falta disciplina, que deveria estar mais adiantado que os outros que já conquistaram e você não. Mas e se eu te dissesse que esse peso não é culpa sua? Que você não está atrasado nem perdido, só está em pausa, e que essa pausa é um chamado para despertar. A neurociência mostra que o cérebro humano é moldado por repetição, emoção e ambiente. Ou seja, se você cresceu ouvindo que precisava ser forte, certinho, racional, provavelmente treinou sua mente para suprir o que sente e agradar o que esperam. Seu sistema nervoso aprendeu que ser você não era seguro. A consequência? Você sobrevive, mas não vive. Escuta, mas não sente. A mente gira em ciclos de ansiedade, comparação, procrastinação e medo de não ser bom o bastante. Tudo parece urgente, mas nada parece essencial. A espiritualidade, por outro lado, te lembra que você é muito mais que seus pensamentos. Você é campo vibracional, energia em movimento, capaz de manifestar uma realidade coerente com quem você é, desde que limpe os ruídos, silencie o medo e reconecte com a sua verdade. E o que acontece quando você une essas duas forças, ciência e alma, com presença e intenção? Você começa a reprogramar, a construir, a reescolher. Porque sim, é possível sair do piloto automático. É possível criar um novo mapa neural. É possível sair da estagnação sem se destruir, mas isso exige coragem e presença. A coragem de parar de tentar se encaixar, de abrir mão do personagem que agrada a todo mundo, menos você, de sentir o vazio e não fugir dele. Porque o vazio, ao contrário do que te ensinaram, não é o fim, é o começo.
começo de uma nova história que só pode ser escrita quando você silencia o barulho de fora e escuta a voz de dentro. Essa voz que, mesmo abafada, ainda sussurra: eu sei que existe algo mais. E é por isso que você chegou até aqui. Esse vídeo não é uma fórmula mágica, não é uma promessa vazia. É um espelho, um espaço seguro para você se ver com mais honestidade, se reconhecer sem máscara e se lembrar que você ainda está aqui. Você ainda sente, ainda deseja, ainda pode. Hoje, nós vamos começar a libertar a mente que aprendeu a duvidar. Vamos tocar nas raízes do medo e da autossabotagem. Vamos desprogramar crenças que foram úteis um dia, mas agora te impedem de crescer. E o mais importante, vamos te devolver a permissão de ser você. Com as ferramentas certas, neurociência, espiritualidade, consciência, você vai aprender a construir uma realidade alinhada, coerente e plena. Porque você não nasceu para repetir histórias. Você nasceu para criar novos mundos. Respira fundo, solte os ombros, desliga as expectativas e vem conosco, porque agora começa a jornada de volta para casa, de volta para você. Você já se perguntou por que, mesmo com tanto conhecimento, tanto esforço e tanta vontade de mudar, ainda parece estar presa no mesmo lugar? Você tenta, faz terapia, assiste vídeos, lê livros, reza, acredita, mas no fundo sente que tem algo dentro de você que freia tudo, como se bem na hora de avançar surgisse uma força invisível dizendo: você não está pronta, você vai falhar de novo, você não merece isso. Essa voz muitas vezes é tão familiar que você nem percebe mais que ela está lá. Ela aparece quando você se olha no espelho e critica sua aparência. Ela aparece quando você vai tentar um projeto novo e pensa que vai ser só mais um fracasso. Ela aparece quando você tem medo de amar de novo, de se expor, de ser você. E o que ela faz com você? Essa voz sabota, paralisa, envenena. Aos poucos, ela instala em você o vírus mais silencioso de todos, a dúvida crônica sobre quem você é. E aqui entra a neuropsicologia. Nosso cérebro opera a partir de redes neurais, que são formadas com base na repetição. Ou seja, pensamentos que você teve por muito tempo se tornaram caminhos automáticos. Se você repetiu por anos a ideia de que não é capaz, não é o suficiente, não dá conta, o seu cérebro criou atalhos mentais que confirmam essa crença, mesmo que ela não seja verdade. E sabe o que é mais cruel? Esses caminhos automáticos afetam diretamente suas emoções e escolhas, e até a sua vibração energética. É por isso que você pode estudar espiritualidade, repetir afirmações, meditar, mas se a base do seu sistema mental ainda estiver carregando autocrítica, medo e insegurança, a mudança não se sustenta. Logo você começa, mas não termina. Deseja, mas não permite.
Planeja, mas não realiza, porque algo dentro de você acredita que não merece viver o que sonha. E é aqui que entra a espiritualidade real, aquela que não desconecta do corpo nem da dor. Porque o espiritual não é fugir da realidade, é aprender a transformá-la a partir do seu centro. É entender que fé não é acreditar só quando tudo dá certo. É continuar caminhando, mesmo quando tudo em você grita para desistir. Fé é quando você escolhe confiar em uma versão de si mesma que ainda está nascendo. É como gestar uma nova identidade. Uma mulher mais segura, mais forte, mais leve, mais inteira. E isso dói. Porque crescer dói. Mas muito mais doloroso é viver a vida inteira escondendo quem você é, só porque teve medo de ser ou de não ser suficiente. E se tem uma verdade que a neurociência, a espiritualidade e a psicologia confirmam juntas, é esta: tudo o que você deseja criar fora começa dentro. E tudo que você precisa para começar já mora em você. Você só precisa lembrar. Confiança não nasce de frases prontas. Ela nasce da vivência, da experiência de se ver tentando e não desistindo, de se ver falhando e mesmo assim continuando, de se ver sentindo medo e ainda assim escolhendo avançar. Mas como fazer isso quando a sua mente está programada há anos para duvidar de você? A resposta está em um treino simples, porém profundo. Criar evidências conscientes de quem você está se tornando. A sua mente não precisa de promessas, ela precisa de provas. E você vai oferecer essas provas todos os dias, com pequenos passos. Aqui vai um exercício em 3 etapas que você pode repetir por 7 dias seguidos. É um treino de neuroplasticidade emocional, espiritual e cognitiva. A etapa 1 é o espelho da presença. Assim que acordar, vá até o espelho e olhe nos próprios olhos, nos seus próprios olhos, tá? E diga em voz alta: hoje eu me comprometo comigo. Hoje eu sou meu próprio alicerce. Hoje eu escolho me tratar com respeito e amor. Não importa se você não acreditar totalmente. Você está ensinando algo novo ao seu cérebro e ele aprende por repetição. A neurodica que eu posso dar aqui agora é: falar em voz alta ativa áreas do cérebro ligadas à linguagem e à emoção. Você não está apenas pensando diferente, está criando uma nova trilha neural. Etapa 2: o diário da escolha consciente. No final do dia, escreva em um caderno uma situação em que você quis desistir, mas seguiu, uma atitude em que você se posicionou mesmo com medo, um pensamento negativo que você notou e decidiu não alimentar. Depois responda: o que isso me mostra sobre quem estou me tornando? Esse é o momento de colher evidências da sua evolução. Neuropsicologia pura, tá? Ao registrar as suas pequenas vitórias, você ativa o sistema de recompensa cerebral
Logo, isso reforça o comportamento positivo e diminui os circuitos da autossabotagem. Vamos falar agora da etapa 3, o ritual da reconexão. Antes de dormir, coloque uma música calma, deite-se, coloque a mão no peito e repita lentamente, com os olhos fechados, tá? Eu não sou a mulher que duvida. Eu sou a mulher que decide. Eu sou a mulher que caminha com verdade. Eu sou a mulher que está voltando para si. Sinta as palavras. Sinta essas palavras no corpo. Deixe esse corpo vibrar essa frequência. Essa prática não é só mental, ela é energética, espiritual e neural. Ao final de 7 dias, sua mente terá recebido novas informações, não milagres, mas trilhas. E trilhas, quando percorridas com constância, viram caminhos. Caminhos onde antes só existia medo. Caminho onde antes só existia neblina. E você começa a se ver com outros olhos. E pela primeira vez, começa a confiar na única pessoa que pode realmente te salvar, você mesma. Agora é o momento de silenciar o mundo lá fora e ouvir o som mais importante da sua vida, a sua própria verdade. Essa meditação não é para você ficar zen ou se desconectar. É o contrário. É para você se reconectar com o que há de mais autêntico aí dentro de você, com a sua essência, com a sua coragem esquecida, com a mulher que você deixou de ouvir porque passou tempo demais tentando agradar, sobreviver e se adaptar. Respire fundo, feche os olhos, sente-se com a coluna ereta ou deite-se de forma confortável. E agora apenas esteja aqui. Respira, inspira profundo, ouça a música. Respira, inspira profundamente, novamente, como se estivesse liberando o peso de anos de cobrança, comparação e medo. Mais uma vez, inspira, segura, solta, contando até 6. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, repita mentalmente, com calma, sentindo cada palavra como um código que ativa uma nova frequência em você. Eu me permito voltar para mim. Eu não sou a dor que vivi. Eu sou quem sobreviveu a ela. Eu posso recomeçar. E o meu recomeço começa agora. Hoje eu desligo as vozes de fora e escuto a minha própria voz. Ela é firme, ela é clara, ela é minha. Eu não preciso que o mundo me diga quem eu sou capaz, porque hoje eu sinto que sou. Não há nada de errado comigo. O que havia era um excesso de medo que não era meu. Eu devolvo o que não me pertence.
Meu corpo é minha casa, minha mente é meu templo, meu coração é meu guia. Eu posso confiar em mim. Agora, imagine uma luz suave, dourada, surgindo no centro do seu peito. Ela cresce a cada respiração. Ela aquece, conforta, expande. Ela é a sua força vital despertando. Essa luz percorre seus ombros, seus braços, seu rosto. Passa pela sua coluna, suas pernas, até os pés. Ela te envolve por completo. Essa luz não vem de fora, ela é sua. Ela estava apenas escondida debaixo de camadas de dúvidas, mágoas e pressa. Permita-se sentir. Você está voltando para si. Você está lembrando de quem sempre foi. Fique alguns segundos em silêncio, respirando profundamente. Sinta o corpo, sinta o agora. Sinta o que mudou. E antes de abrir os olhos, repita em voz baixa ou no seu pensamento: eu me aceito. Eu me respeito. Eu me protejo. Eu me escuto. Eu me escolho com amor. Abra os olhos devagar, mexa as mãos, os pés, volte com calma. Essa meditação é um ponto de partida. Você pode voltar a ela sempre que a dúvida quiser te afastar de você mesma. Ela é um lembrete de que, apesar de tudo, você ainda está aí. E isso já é o começo de tudo. Vamos fechar essa jornada com uma convocação à sua transformação. Um convite para você declarar de uma vez por todas que está pronta para ser quem você é,